Olá, amigos da história! Estou de volta hoje com vídeo. Programa Jovem Guarda e Movimento Jovem Guarda. Como tudo aconteceu? Acontece que as pessoas fazem confusão, achando que muitos cantores que fizeram sucesso na época cantaram no programa Jovem Guarda. Acontece que o programa foi tão forte que acabou dando origem ao movimento Jovem Guarda. Vamos entender melhor. O mundo já não era o mesmo. Uma onda estourou, trazendo uma nova visão do mundo, cor, musicalidade e energia. A juventude dava o seu grito de independência. Esses eram os loucos anos 60 e o Brasil não perdeu a onda. Influenciado pelos Beatles, jovens ingleses que uniam canções românticas e descontraídas com guitarras elétricas, surgiu então o movimento Jovem Guarda. Sem dúvida, o programa televisivo Jovem Guarda foi um fenômeno de audiência, tendo início em 1965 e finalizado em 1968. Mas como assim programa Jovem Guarda e movimento Jovem Guarda? É este o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda. Pegue seu cafezinho que lá vem história. Para entender melhor, então, é bom saber que existiu o programa Jovem Guarda, que foi exibido na TV Record entre 1965 e 1968. E também existiu o movimento Jovem Guarda, que mesclava música, comportamento e moda. Isto então quer dizer que muitos cantores que não participaram do programa Jovem Guarda podem ter participado do movimento Jovem Guarda, desde que seguissem a linha do programa, o estilo, a música. Como, por exemplo, o cantor Ronivon. Ao contrário do que muita gente pensa, ele não participou do programa Jovem Guarda, embora pertencesse ao movimento Jovem Guarda. Entenderam? Vale lembrar também que na época o programa era exibido aos domingos. E para concorrer com o programa Jovem Guarda, a própria Record lançou o programa O Pequeno Mundo de Ronivon. Então, geralmente, quem cantasse no programa Ronivon não podia cantar no programa Jovem Guarda. E é por causa deste motivo que as pessoas fazem confusão, achando que todos os cantores que cantaram no programa Ronivon fizeram parte do programa Jovem Guarda. Como, por exemplo, os VIPs, os Mutantes, que eram cantores do programa Ronivon e não do programa Jovem Guarda. Embora todos eles fizessem parte do movimento Jovem Guarda. Ronivon, então, não cantou no programa Jovem Guarda. Na época também, o cantor Eduardo Araújo, o Bom, assinou o contrato com a TV Excelsior para apresentar o programa O Bom, ao lado de Silvinha, com quem se casaria em 69. Eduardo Araújo também não participou do programa Jovem Guarda, como muitos relatam, embora ele pertencesse ao movimento Jovem Guarda. Outro cantor que as pessoas fazem confusão é o saudoso Paulo Sérgio. Paulo não cantou no programa Jovem Guarda e também não pertenceu ao movimento Jovem Guarda. Paulo era um cantor romântico. Ele sempre cantava músicas românticas, embora a Jovem Guarda aderiu ao romantismo depois. Recapitulando então, Paulo Sérgio não cantou no programa Jovem Guarda, como muitos YouTubes narram. Outros cantores que também as pessoas fazem confusão são os cantores da Brotolândia. A Brotolândia foi um embrião da Jovem Guarda, onde tudo começou. Eles eram cantores que cantavam rock em meados da década de 50 e a maioria não se apresentaram no programa Jovem Guarda. Muito pelo contrário, eles foram engolidos pelo movimento e muitos deles eram astros e foram esquecidos,
como por exemplo Sérgio Murilo, que chegou a ser considerado o rei do rock na época, Wilson Miranda, Rony Corde, Celi Campelo, Tony Campelo, entre outros. Então, Sérgio Murilo não cantou no programa Jovem Guarda, embora ele chegou a ser cotado para apresentar o programa, mas as coisas não aconteceram. Na época, a cantora Celi Campelo, que foi percussora do rock nacional, era quem iria apresentar o programa Jovem Guarda. No entanto, ela recusou uma fortuna, pois na época estava namorando e veio se casar e abandonou a carreira definitivamente. Recapitulando então, o movimento Jovem Guarda começou mesmo com os cantores da Brotolândia. No entanto, o movimento só veio mesmo tomar grande visibilidade com o programa Jovem Guarda. Então, o programa Jovem Guarda, que surgiu em 1965, acabou se transformando em um movimento cultural brasileiro que mesclava música, comportamento, moda, traduzindo-se, portanto, em um estilo ou gênero musical, em um modo de comportamento, em um modo de se vestir, que veio a ser denominado Movimento Jovem Guarda. Foi então que no dia 22 de agosto de 1965 teve início o programa televisivo Jovem Guarda, exibido pela TV Record em São Paulo, apresentado pelo cantor Roberto Carlos, conjuntamente com o também cantor Erasmo Carlos e a cantora Vanderleia. Deu origem então a toda uma nova linhagem musical e comportamento no Brasil. O movimento também era conhecido como a turma do Iê Iê Iê. Sua principal influência era o rock and roll do final da década de 50 e início da década de 60. Grande parte de suas letras tinham temáticas amorosas, adolescentes e açucaradas, algumas das quais versões de hits do rock britânico e norte-americano da época. Por essa inspiração, a Jovem Guarda tornou-se o primeiro movimento musical no país que pôs a música brasileira em sintonia com o fenômeno internacional do rock da época, catalisado especialmente pelos Beatles. Os músicos e os cantores começaram a fazer versões de músicas estrangeiras com letras próprias em português para lançar como se fossem suas, para depois compor suas próprias músicas em uma segunda fase. A Jovem Guarda também era vista com restrições por setores da crítica, uma vez que sua música era considerada alienada pelo público engajado, mais afeito primeiro à bossa nova e depois às canções de protesto dos festivais. Acontece que existia uma rivalidade entre o movimento bossa nova e o movimento Jovem Guarda. A rivalidade entre os dois movimentos era tamanha que a bossa nova também tinha seu programa na televisão, O Fino da Bossa. A Jovem Guarda não foi um movimento político, por isso é impossível cobrar posicionamento político do grupo. O programa Jovem Guarda foi uma criação da agência de propaganda da TV Record. A demanda veio com a proibição das transmissões ao vivo das partidas de futebol aos domingos. Os idealizadores do programa inspiraram-se em uma frase do revolucionário russo Vladimir Lenin, onde dizia: "O futuro pertence à Jovem Guarda, porque a velha está ultrapassada." Eles vincularam a expressão com a imagem dos então emergentes cantores Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia. Amparado por gravadoras e campanhas publicitárias, rapidamente o movimento repercutiu em termos de vantagens e de popularização dos seus ídolos. Fenômeno de audiência, o programa de auditório levava ao Teatro da Record centenas de jovens atraídos pelo trio Roberto, Erasmo e Vanderleia, além de artistas convidados. No ápice de sua popularidade, chegou a atingir 3 milhões de espectadores em São Paulo, fora as cidades para onde chegava em videotape, como as capitais Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife. O programa chegava a esvaziar os estádios de futebol na época.
Mais do que um fenômeno televisivo, o programa Jovem Guarda transformou-se então no movimento Jovem Guarda, impulsionando assim lançamento de discos, roupas e diversos acessórios. Todo um comportamento jovem do período foi formado a partir do programa e seus apresentadores. O modo de se vestir, calça colantes de duas cores e formato boca de sino, cintos e botinhas coloridas, mini saias com botas de cano alto. Também há gírias e expressões como, por exemplo, broto, carango, legal, coroa, barra limpa, lelé da cuca, mancada, pão, papo firme, maninha, pinta, pra frente e a clássica uma brasa, moura. Viraram referência para muitos adolescentes do período. No final de 1968, Roberto Carlos deixou o programa, pois ele iria cantar apenas música romântica. Com a saída de Roberto Carlos, Erasmo e Vanderleia continuaram apresentando o programa. No entanto, o programa foi perdendo força e chegou ao fim neste ano mesmo. Com o fim do programa Jovem Guarda, os artistas tomaram 3 caminhos distintos a partir da década de 70. Enquanto alguns de seus artistas mantiveram-se identificados com rock, os incríveis Eduardo Araújo, Erasmo Carlos, outros mudaram para a música sertaneja, como Sérgio Reis. A grande maioria deles enveredou-se para a música romântica de forte apelo popular. Foram os casos de Roberto Carlos, Vanderlei Cardoso, Gerra Adriane, entre outros. A estética do movimento Jovem Guarda, especialmente suas baladas, tiveram grande influência sobre uma nova geração de artistas da música popular brasileira a partir da década de 70, como por exemplo Odair José, Diana, em uma vertente que acabou sendo taxada por críticos de música brega. Além disso, o movimento Jovem Guarda foi o principal responsável pela introdução da guitarra elétrica e do piano de Lafayette em gravações de Roberto Carlos, Erasmo e Vanderleia e a maioria dos artistas do programa Jovem Guarda, em seus discos com solo de órgão e também nos bailes com seu conjunto. O movimento Jovem Guarda acabou inspirando outro movimento e assim nasceu a Tropicália. A Tropicália foi um movimento parecido com a Jovem Guarda. Acontece que a Tropicália, as letras da música tinham envolvimento com a política, com o regime militar. E o movimento Jovem Guarda era neutro, falava de amor. O movimento Jovem Guarda foi diversas vezes acusado de se manter afastado das discussões políticas que sacudiram o Brasil durante os primeiros anos do regime militar no país. O movimento era considerado música alienada pelo público engajado e setores da crítica mais afeitos, e primeiramente a bossa nova e depois as canções de protestos dos festivais da emergente MPB. Criticado por uns e amado por outros, hoje podemos ver a grande contribuição do movimento Jovem Guarda para a música no Brasil, tanto pelo uso de guitarras quanto pela incorporação da música pop em seus ritmos. Pode-se afirmar que o movimento gerou 3 herdeiros diretos: o tropicalismo, o sertanejo romântico e o rock nacional. O tropicalismo misturou os instrumentos elétricos aos acústicos brasileiros. Caetano Veloso e Gilberto Gil não tiveram nenhum preconceito em se aproximar de Roberto Carlos e sua turma. Esta amizade lhe valeu a linda canção Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, feita por Roberto Carlos quando Caetano foi exilado em Londres. A música sertaneja seguiu a trilha do romantismo destilado nas letras do movimento Jovem Guarda. Sérgio Reis se transformou num bem-sucedido cantor sertanejo, entre outros cantores que também seguiram a linha do sertanejo, como por exemplo Nalva Guiar. Nos anos posteriores, vários astros da música nacional continuaram a gravar temas do movimento Jovem Guarda. A banda Skank registrou em 94 É Proibido Fumar, de Roberto Carlos. Marisa Monte gravou em 2016 De Que Vale Tudo Isso, de Roberto também.
Hoje ainda acontece apresentações de alguns integrantes que formaram o movimento Jovem Guarda, que deixou muita saudade nos assíduos fãs, como Roberto Erasmo e Vanderleia. O programa Jovem Guarda terminou em 1968. No entanto, o movimento Jovem Guarda continua vivo em nossa sociedade. Ele mudou para sempre o modo como os jovens se comunicam, o modo como os jovens se vestem. Mudou para sempre a cultura dentro da música em nosso país. Este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido a diferença. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Você já sabe, não é? Eu voltarei!